Olá, sou Bianca de Cássia, professora, apaixonada pela educação, sou blogueira. E hoje eu vim entrevistar a Ana, fisioterapeuta. Fomos convidados pelo Realidade para Elas. Ana, boa tarde, seja bem-vinda. Fala um pouquinho aí, Ana, sobre a fisioterapia. Olá, eu sou Ana Santos, fisioterapeuta, especializada em pré e pós-operatório de cirurgias plásticas e reparadoras. Como foi o início da sua carreira, Ana? Então, Bia, o início da minha carreira foi algo bastante difícil, né? Porque eu vim de uma família muito pobre, eu vim de um bairro muito periférico de Salvador, e não diferente da maioria, da grande maioria, mas não foi nada fácil. Mas aos poucos eu entendi que eu precisava, por questão de sobrevivência mesmo, estudar. Eu só não sabia que eu queria fazer fisioterapia. A fisioterapia ocorreu já depois, mas eu tinha assim um sonho de fazer faculdade e tudo mais. E logo depois eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, qual me ajudou bastante. E com isso eu entrei no curso de fisioterapia. E é engraçado porque desde quando eu entrei no curso de fisioterapia na faculdade, as professoras falavam assim: daqui até o final do curso você muda de ideia. Eu dizia: não, eu sei o que eu quero. Então, assim, eu tenho muito isso comigo, eu sou muito decidida para muita coisa. E a fisioterapia não foi muito distante disso. Eu decidi o que eu queria, eu sabia o que eu queria, sabia a área que eu queria atuar, e entrei, fiz o curso, fiz a graduação, fiz uma pós, inclusive, que não é nem a área que eu atuo hoje. Depois eu fiz especialização para atuar na área qual eu estou. Mas a fisioterapia, de fato, me complementou e vem me complementando bastante. Você era de que bairro, Ana? Eu vim da Chapada do Rio Vermelho, né? Eu vim de... Minha mãe teve 8 filhos, mãe de filha e vó solteira, né? Fomos criados com muito amor, mas porém com muita dificuldade. Então eu cresci vendo faltar as coisas dentro de casa e vendo minha mãe, minha avó trabalhavam na época como lavadeiras de roupa. Hoje em dia nem existe mais isso, né? Mas na época tinha, e com isso, com muito sacrifício, ela criava a gente. Eu comecei a panfletar nas ruas com 10 anos de idade, né? Porque eu precisava ajudar minha mãe de qualquer forma. Não só eu, mas os meus irmãos também. E nós fomos criados nesse bairro, eu acredito que a maioria conheça. É um bairro bastante periférico, bastante, inclusive, violento, e que a gente foi criando ali, mas minha mãe sempre, minha avó também orientando a gente: olha, a gente vive aqui, mas a gente não é igual o povo daqui, não. A gente tem que estudar, vocês têm que estudar. Elas sempre cobraram isso. Mas eu vim desse bairro. É verdade, por morar em periferia, né? A gente acha que vai achar desafios e por muitas vezes a gente nem alcança nossos objetivos, né? Mas você não, você foi diferente, você fez valer os seus estudos, né? O ensinamento de sua avó. Me diga aí qual foi o seu maior desafio. São diversos, né? Os desafios, eles são diversos a cada dia, assim. É, A minha vida foi e é um desafio até hoje. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim: ah, mas hoje você já é fisioterapeuta há quase 10 anos, hoje você já praticamente fez o seu nome, vem construindo o seu nome, mas ainda assim os desafios eles não param, muito pelo contrário, eles vêm aumentando, crescendo a cada dia que você busca mais, a tendência dos desafios são aumentar. A realidade é essa. Mas eu sou uma pessoa que, mesmo sem vindo de uma família, como eu falei anteriormente, muito pobre, trabalhei por muitos anos de empregada doméstica, tive filho, né, engravidei aos 15, tive meu primeiro filho aos 16 anos, então assim, eu era praticamente uma criança. E de lá para cá, a vida é um desafio, só que a gente está aqui pronta, preparada para todo dia, como diz o ditado, matar o seu leão por dia. Verdade. Falando em desafios, Ana, como foi trabalhar sendo mulher negra no mercado? Com a idade tão minúscula que você começou a sua vida, seus filhos, seus avós. Existiu algum medo? Difícil, né? Respondendo a sua primeira pergunta, muito difícil. Eu lembro, eu trabalhei em várias casas de empregada doméstica, e eu lembro que teve uma, por exemplo, eu era muito jovem, e na época a minha patroa saía para trabalhar e o esposo dela ficava em casa, que ele saía mais tarde. E uma dessas vezes acabou que ele tentou me agarrar e eu saí desesperada pelo condomínio gritando, pedindo socorro. Então, assim, nós mulheres e mulheres negras, com certeza os desafios são muito maiores, o sofrimento é muito maior.
né? Medo também são diversos. Até hoje eu tenho medo, né? Eu acho que o medo ele vive com a gente. Só que nós temos que entender que a diversidade existe e a gente está aqui para enfrentar elas a cada dia. Fácil não é, mas a gente tem que estar aqui todo dia mostrando para a sociedade que a gente tem sim o nosso espaço, a gente estuda para isso, a gente busca crescer para isso e que a gente tem que fazer com que as pessoas, principalmente o homem, não vejam a mulher somente como um objeto sexual. Principalmente a mulher negra, muito pelo contrário. A mulher negra, ela tem cérebro, ela estuda, ela se esforça, ela se empenha, ela dá o seu melhor, né? E por que não a gente não exigir querer respeito? Então, assim, o medo ele existe, é contínuo, não tem pra onde correr, mas a gente vai também enfrentando esse medo diariamente aí. Verdade. Você hoje, Ana, enxerga o corpo feminino como? Pia, para mim, o corpo feminino, ele vai muito além da estética, né? Eu entendo que o corpo feminino hoje é uma questão de saúde mental. A partir do momento que você está bem com você está bem com o que você está vendo no espelho, tudo ao seu redor começa a fluir. Vou falar um pouquinho da minha trajetória como fisioterapeuta dentro do meu trabalho, do meu âmbito de trabalho. Eu lido com diversas mulheres, independente de poder aquisitivo, independente de cor, enfim, eu lido com diversas. E cada uma vem com a sua história, né? Cada uma vem com a sua queixa. E eu percebo que hoje as mulheres elas não estão em busca apenas de um corpo perfeito, mas elas estão em busca de algo que de fato incomodam, né? Hoje eu posso trazer aqui N exemplos para você de mulheres que deixaram de manter uma relação sexual com seu parceiro com a luz acesa, por exemplo, porque ela tinha vergonha do abdômen, ela tinha vergonha das estrias, ela tinha vergonha do excesso de pele. Eu tenho mulheres aqui que deixaram de vestir biquíni, de ir à praia, 2, 3 anos, porque não se aceitava, né? Enfim, tenho diversos exemplos aqui para poder trazer para você que de fato existe e não é só estética, é você, como eu falei, você tá bem com você mesmo. Hoje em dia, qual é o preço, assim, Ana, de uma cirurgia plástica? Bia, depende, isso é muito relativo, depende muito de cada cirurgião plástico, né? Cada um tem o seu valor, mas em média, vamos falar cirurgia plástica, a gente fala do tipo da cirurgia, né? De uma mastopexia, que é uma mama, seja com ou sem prótese, em média 25, 30, pode chegar até 50 ou 60. Então, valores é um pouco difícil de a gente falar, porque de fato depende muito de cada profissional. Mas o que eu posso lhe dizer, assim, diante da minha prática clínica, do meu dia a dia, da minha rotina, é que, graças a Deus, hoje, a cirurgia plástica está mais acessível, né? Eu lembro que a minha primeira cirurgia plástica, para você ter ideia, eu fiz tem 16 anos. Fiz 16 anos agora, inclusive, em fevereiro. Então, naquela época, era difícil, mas não era tão difícil como alguns anos, aos 20 anos atrás. Mas naquela época, 16 anos, era muito difícil. Então, quando eu fiz com muita dificuldade, eu fiz ponto de caixa, não sei se você sabe o que significa isso, mas quem está nos ouvindo aí talvez saiba, entenda. Inclusive, eu fiz a minha assim também. Pois é, eu fiz ponto de caixa, fui juntando ali o dinheirinho, enfim, né? E eu fiz. Hoje eu vejo que existe consórcio, as pacientes comentam, né, que existe consórcio de cirurgia plástica, que elas vão pagando, ou elas são contempladas, ou elas dão um lance, que é como se fosse um consórcio mesmo de uma casa, de um carro. Então, hoje, graças a Deus, está chegando a população menos favorecida, o que antigamente a gente não via, antigamente a gente não tinha. E eu fico feliz por isso, né? Porque quantas mulheres hoje que vivem em bairros periféricos, que trabalham, têm seu dinheirinho, mas não ganham o suficiente, que tem um sonho de realizar a cirurgia plástica, porque até então a cirurgia plástica para a gente é um sonho, eu me coloco nesse grupo, porque para mim foi um sonho, e que hoje tem, né? Hoje ela tem mais acesso, tem mais facilidade, digamos assim, de chegar até fazer um consórcio desses que eu mencionei agora, por exemplo, de chegar e ir juntando. Enfim, hoje tem, graças a Deus, tá mais acessível à população. Realmente as demandas aumentaram, né? Muita gente está fazendo cirurgia. Inclusive, quando eu fui fazer a minha, lá tinha várias senhorinhas também esperando para fazer a delas. Eu fiquei assim, não tem idade, né? Para ficar bonita. Não, eu acho isso massa, porque antigamente não, alguns poucos anos atrás,
a gente via muitas meninas jovens, né? 25, 30. Era muito difícil eu pegar paciente acima de 40 anos. Hoje eu tenho, só pra você ter noção, eu tenho pacientes, tanto do sexo masculino quanto do feminino, de 70 a 75 anos. Então, assim, isso pra mim é um privilégio. E eu tenho uma recentemente mesmo que eu tava brincando com ela, eu fiz, vem cá, não entendi isso, deixa eu fazer a cirurgia depois de velho, porque ela fez, quem é velho? Quem te falou que eu sou velho? Então, assim, são mulheres que alguns anos atrás, há 20, 30, 40, 50 anos atrás, decidiu optar, priorizar casa, filho, marido, enfim, família, né? Seu contexto geral, e foi se deixando. E hoje ela tem essa oportunidade, hoje ela pode se beneficiar disso. Hoje ela fez, não, peraí, já cuidei de todo mundo, agora sou eu, né? Então, eu acho isso bem bacana, bem legal, e coisas que a gente não via. Outra coisa importante para a gente também levantar é que há muito tempo atrás, algum tempo atrás, a gente não via pessoas acima de 40, 50 anos se cuidar tanto, como a gente Exatamente. vem vendo hoje em dia. Então isso é legal, isso é bacana. As pessoas estão tendo mais cuidado, não só com o seu corpo, mas com a sua vida mesmo, a questão da estética, com sua saúde, né? Querendo estar bem com você mesmo, querendo vestir uma roupa e ficar legal. E isso é bacana. Você falou sobre as mulheres terem vergonha, né? De ter relações com luz acesa. E isso é mais natural do que a gente pensa. Inclusive, a tua amiga que já citou isso comigo. Ô, amiga, eu tô muito gordinha, minha barriga tá muito grande, eu não me sinto à vontade de ficar nua na frente de meu marido. Eu não uso mais um biquíni, principalmente depois que tem filhos, né? Que a barriga realmente cresce, os seios caem, mas Mesmo nós sabemos, né, que é uma situação natural, fisiológica, a gente vai estar ali gestando a criança, muito pouco provável, você, depois que você tiver seu neném, seu filho, o seu corpo vai voltar a ser o que era antes, né? Existem seus casos? Sim, existem, mas assim, a maioria não voltam. E é aquela questão de você estar preparada para o pós, né? Você antes, quando estava numa fase mais juvenil, você não tinha estria, você não tinha tanta estria, você não tinha o abdômen, que a gente chama de abdômen quebrado, né? Abdômen mental. Você não tinha uma mama flácida. E aí, depois que você tem filho, mesmo sabendo que é algo fisiológico, você passa a se olhar no espelho e você fala assim, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Né? Eu não era assim, por que eu tenho que me aceitar assim? E eu sempre falo para os meus pacientes que, de fato, se pode mudar, tem que mudar. Se pode melhorar, tem que melhorar sim. O que eu sou um pouco contra é o excesso, né? Hoje, infelizmente, as pessoas estão em busca de uma perfeição que não existe. Eu sempre falo, gente, não existe perfeição em lugar nenhum, né? Nós não somos perfeitos. Se você chegar lá e fazer um exame radiológico, você vai ver lado direito medindo tanto, lado esquerdo medindo tanto. Então, assim, é diferente. Por que a gente quer essa perfeição? Que busca incessante é essa? Então, assim, você tem que procurar uma melhora? Claro, tem. Eu, por exemplo, eu fiz as minhas, eu procurei a minha melhora, você, mas nada em excesso, porque infelizmente você vai ter o seu retorno, você vai ter, né, enfim, você não vai, o excesso acaba danificando alguma coisa e isso não é legal. tem outro método, Ana, de tirar a barriguinha sem fazer a cirurgia. O pessoal de casa quer saber, né? Tem vários, né? Eu sou um profissional assim, Bia, sou muito transparente com meus pacientes, né? Eu atuo na área de estética, muito pouco, porque o que eu amo mesmo é o pós-operatório, mas eu gosto também da estética, mas eu sempre gosto de alinhar com os meus pacientes expectativa, realidade. O que você espera? Durante a minha anamnese, quando eu vou fazer a anamnese com o paciente, que eu vou colher a história do paciente, que eu vou ouvir o paciente quando ele chega para mim, eu falo assim, pronto, qual a sua expectativa? Ah, Ana, minha expectativa é essa e essa e essa. Eu digo, peraí, vamos lá, para um pouquinho. Não vai dar muito certo, porque aí só procedimento cirúrgico. Porque existe um parâmetro, existe um grau, até onde eu posso ir de tratamento não invasivo. Quais são os resultados que eu posso te beneficiar para que você não crie uma expectativa muito longe da realidade, entende? Então, assim, eu sempre falo, vamos alinhar, vamos fazer tudo direitinho, para no final ficar todo mundo feliz, ficar todo mundo contente. Então, assim, dá para você ter resultado? Dá. O que a gente tem que levar em consideração é, será que o resultado vai te deixar 100% feliz? Será que no seu caso não seria uma cirurgia plástica?
Será que é somente um tratamento estético que você precisa? Então, assim, tudo isso a gente conversa durante a anamnese, discute, para que daí então eu possa iniciar o tratamento do meu paciente. O impacto do pós-operatório mal feito, mal conduzido, doutora. Já chegou muita gente lá? Desse Chega. jeito? Chega. Ultimamente está chegando muitos, viu? Ave Maria. Ultimamente está chegando muitos. É interessante porque, assim, eu sempre brinco. Fisioterapeuta em pós-operatório de cirurgia plástica na área de dermatofuncional não faz drenagem, só drenagem. A fisioterapia, ela vai muito além disso. Hoje a gente reabilita pacientes pós-operatório de cirurgia plástica, né? Hoje existem exercícios para pacientes que fez cirurgia plástica, coisa que antigamente não tinha, que a gente dá o nome de cinesioterapia. Hoje existem manobras, movimentos, técnicas que a gente aplica dentro da cirurgia plástica, que antigamente também a gente não tinha. Antigamente era só drenagem. E eu brinco que drenagem qualquer pessoa pode fazer. Se eu pegar minha netinha de 4 anos e ensinar ela, ó, faz aqui, ela vai fazer. Normal. Então, a fisioterapia ela vai muito além disso. Quando o paciente ele faz uma cirurgia ou ele está se programando para fazer uma cirurgia, o correto é nunca deixe o dinheiro só do cirurgião. É verdade. Pense no pós-operatório. Por que o pós-operatório é tão importante ou mais do que o ato cirúrgico? Por que eu digo isso? Porque eu vejo muitos dos casos que chegam para mim, o paciente reclamando da cirurgia, que não deu certo, que tá assim, que tá assado. E quando eu vou ver, não é a cirurgia. Foi o pós-operatório que foi mal conduzido. Então, assim, eu sempre digo, gente, quem tá se programando para fazer uma cirurgia plástica, se organiza direitinho, deixa o dinheiro do fisioterapeuta, do pós-operatório, porque senão, infelizmente, você pode botar toda a sua cirurgia, todo o seu investimento, né, da cirurgia plástica a perder. Você pode operar com o melhor cirurgião plástico do mundo. Se você tiver um pós-operatório mal conduzido, infelizmente você vai ter prejuízo. Eu falo isso por mim, porque a minha cirurgia ficou linda, linda. Mas eu não fiz certinho os pós, as drenagens direitinho. E vira e mexe, ainda me sinto toda inchada. Aí você vê, logo quando ele fez, estava aquele negócio lindo. Sim. Você já tira daí que não foi culpa dele. Sim. Foi culpa depois do meu pós, que eu não segui direitinho. Sim. E é importante ressaltar que, às vezes, por exemplo, as últimas pacientes que me procuraram, falaram assim, porque você atendeu fulano, beltrano, e ela ficou top, sem fibrose e tal. E eu queria fazer uma drenagem para tirar a fibrose. Eu digo, epa, não de uma hora para outra também, né? Não, e drenagem não tira a fibrose. Isso é um mito. Eu sempre falo para os pacientes, quem me procura, ou quem já foi meu paciente que estiver assistindo vai ver, que a drenagem não tira a fibrose. A drenagem não tira a seroma. O que tira a fibrose, o que reduz fibrose ou seroma, são outras condutas. Drenagem drena linfa, líquido, apenas. Outra coisa também, outra pergunta que eu ouço com frequência. O paciente, eu tô bem gordinho, eu queria fazer uma drenagem para eu secar. Não. Drenagem não seca. Não seca. Então, drenagem, ele trabalha em cima do líquido. Tudo que for de líquido, de fato, você tem um corpo mais enxuto. Mas a gordura, a drenagem não Agora, atinge doutora, essa camada. Você acha que a academia consegue tirar a barriga? Depende, Bia. Eu sempre falo assim, que nada sozinho te dá resultado, né? Eu gosto de fazer um trabalho associado. Reeducação alimentar, atividade física, tratamento estético, você consegue ter sim bons resultados, inclusive excelentes. Eu tenho clientes minhas, pacientes, eu chamo pacientes, mas nunca fizeram cirurgia plástica, que fazem tratamento estético de algum tempo, que infelizmente você acaba ficando refém, porque eu sempre brinco que é igual a atividade física. Enquanto você tá fazendo, você tá linda, maravilhosa. Você parou, volta. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Então a gente tem que ser muito realista com a pessoa que está buscando e que está fazendo esse investimento financeiro para que tenha realmente êxito e que dê valor a isso. Então não adianta um tratamento isolado, você ou não vai ter resultado, ou você vai ter um resultado muito pobre. Então eu prefiro fazer uma associação de uma reeducação alimentar, atividade física, avaliar o paciente, ver qual é o tratamento que vai ficar bom para você, que vai fazer uma definição diante do que você quer, que vai te trazer um objetivo diante do que você quer, do que simplesmente eu chegar e dizer, não, vamos fazer aqui uma drenagem, como eu vejo muita propaganda aí, né? E que a gente vai resolver. Então, não. É um tratamento de fato minucioso e associado. Você mesma é fisioterapeuta muito bem falada, né? Você foi falar de como é liderar sendo mulher. É difícil, né? Porque hoje, aos meus 43 anos,
Eu sou uma pessoa que eu tenho. Eu não vou dizer a você que eu tenho uma empresa, mas eu sou investidora, né? Eu tento investir dentro do meu negócio. Quando você se trata de mulher e mulher negra, né? Às vezes a gente fala até em um termo vitimismo, mas não é vitimismo. A gente sabe que existe uma diferença muito grande. A gente sabe que existe uma desigualdade muito grande. A gente sabe que existe uma desvalorização muito grande. E infelizmente isso é cultural. Não tem muito para onde correr. Mas eu sempre digo assim, que a gente tem que se posicionar todo o tempo. Uma coisa chata que me incomoda é que quando você é bom naquilo, eu entendo dessa forma, que você não precisa ficar toda hora provando que você é bom. Mas em alguns casos, vindo de nós, mulheres e mulheres negras, nós infelizmente somos obrigadas a estar ali todos os dias tendo que provar nosso alguma melhor, coisa né? para alguém de que fala, ó, de fato, ó, eu sou boa. E não precisa disso. Se Exatamente. você estudou, se você se abdica de estar em praia, para estudar, se você se esforça, se você tem conhecimento, se você buscou conhecimento, você não precisa estar ali todo dia provando para ninguém. Mas, infelizmente, no nosso caso, eu não sei no seu, mas no meu, pelo menos, eu tenho que estar ali todo dia provando, tendo que provar para alguém que eu sou bom no que Bem faço, competente, né? sem ter necessidade para isso, entendeu? As pessoas agora, ultimamente, com as redes sociais, né, andam muito se comparando. Você tem muitas clientes assim, que chega lá, olha, doutora, eu quero meu corpo igual a de Gisele Bündchen, eu quero meu corpo igual a de Paola Oliveira. Menina, isso é complicado. Por quê? Eu sempre digo assim que eu sou um pouco avessa às redes sociais, né? Eu particularmente não gosto. E eu sempre falo para meus pacientes, se quem estiver me ouvindo aí vai dizer assim, não, realmente não é assim. Eu não gosto das redes sociais porque sabe aquela sensação de que o jardim do vizinho é muito mais florido que o meu? Sim, 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 É sempre mais ou acho. menos isso. E muitas das vezes, recentemente mesmo eu estava com uma paciente, de vez em quando eu atendo algumas pacientes blogueiras. E recentemente eu estava com uma paciente e ela fez assim, mas Ana, por que que você não me deixa ficar assim cinta e na praia com X tempo de pós-operatório? Eu pensei, eu entendi. Porque não está dentro do período de você ir. Ah, mas por que fulano de tal você deixou? Eu fiz, não, não deixei. Ah, mas aí foi lá, abriu o celular, me mostrou, eu fiz, ó, deixa eu te falar. Fulana de tal, ela é blogueira, ela trabalha com isso. Então, naquele período, ela tirou para fazer as fotos, a exposição, mas eu tenho certeza que logo depois ela botou. Mas a gente tem que entender que, primeiro, cada pessoa é única. Cada pós-operatório também, ele é único e ele é conduzido unicamente. Mas a gente não tem como fazer comparação. Tem pessoas que precisam mais de sessões do que outras. Tem pessoas que desistem mais rápido do que outras. Tem pessoas que passam mais tempo inchada do que outras. Então, assim, a comparação, eu acredito que vai existir sim. Só que com essa questão do Instagram, rede social, isso vem aumentando muito. E chega um momento que mais atrapalha do que ajuda, entendeu? Então, assim, eu particularmente não gosto quando isso acontece, que acontece com frequência, Acontece inclusive, bastante. mas eu sempre deixo claro para a pessoa, eu digo, ó, você tem o mesmo nariz que ela? Você tem o mesmo tamanho de olho? O ser humano ele é único, nós somos únicos, você é única, eu sou única, então não tem como a gente comparar. Mesmo eu sabendo que isso vai existir, mas eu sempre deixo claro para o paciente que cada pós-operatório é um pós-operatório, cada corpo é um corpo e cada um vai responder à sua forma. Por isso que é bom seguir tudo que o médico falar, que a fisioterapeuta vai falar, né? Porque, um exemplo, você que dá ansiedade de tirar logo aquela faixa, que a Muito. gente mais quer ver, né? É ver logo aquele negócio do formato todo bonitinho. Mas o importante é respeitar, porque senão a gente não vai ter um resultado legal. Além de você não ter um resultado legal, você não vai ter um resultado duradouro. Isso é fato, né? Eu digo porque eu tenho pacientes, por exemplo, que chegam para mim e aí eu percebo alguma coisa errada e eu falo, ó, você fez alguma coisa aqui que não devia. Não, tá tudo certinho. Final, você fez alguma coisa. Ah, eu tirei ontem rapidinho. Então, assim, é normal. Vai ter paciente que vai reclamar do aperto da cinta, vai ter paciente que vai reclamar de uma placa de contenção que se use. Enfim, mas eu sempre deixo claro: se você quer resultado, você tem que viver o processo. Se você não viver o processo, infelizmente não vai adiantar. Doutora, qual foi o caso mais marcante que a senhora atendeu? Tem aqui uma lista, são diversas. Você fala que me chocou, né? Sim. São diversos. Desde que uma paciente minha, paciente recente, inclusive, paciente jovem, idade de ser meu filho,
Essa paciente, quando ela procurou a cirurgia plástica, ela procurou a cirurgia plástica por causa do marido, não foi por conta dela. Era o marido que reclamava das estrias, da celulite, da gordura, da flacidez, de tudo, que já é um erro. Né? Eu sempre falo, quando você vai procurar uma cirurgia plástica, fazer uma cirurgia plástica tem que ser para você, não pelo outro. E aí essa paciente fez, se submeteu, passou pelo pós-operatório, que não é fácil, você passou, você sabe, assim como eu, e ela já era muito linda. E depois que ela passou por todo esse processo chato, que estava com o corpo mais bonito ainda, ele simplesmente olhou para ela e falou que ela continuava horrível, cheia de celulite, gorda, flácida, e que, enfim, se ela. A sorte dela era ele que estava com ela, porque ela não iria achar outra pessoa. E isso me marcou porque, assim, mulher nenhuma merece ouvir isso, né? Mulher nenhuma merece passar por isso. E a gente tem que se colocar no lugar do outro mesmo, né? Sentir a dor do outro. E assim, é um dos casos, porque são diversos, mas esse de fato mexeu muito comigo. Até que no dia eu fiquei assim, meu Deus, existe isso ainda? É. Esse tipo de ser humano E marido, né, que é pra estar ali, pra levantar o astral da mulher. apoiando, né? Quer dizer, a mulher gastou mundos e fundos pra ficar botando casa pra ele, Para que eu ele. tenho certeza nesse caso que ela ficou chateada, triste, ficou bonita não só pra ela, né, porque na verdade a gente faz cirurgia pra ficar bonita pra gente, mas também pra... Mas o que me chocou mais ainda é porque nesse caso específico, ela fez por ele. Ela não fez por ela, né? Ela foi clara comigo. Ela fez, não, Ana, pra mim, eu sabia que eu não tava com corpaço, mas assim, eu tava me sentindo bem. Mas de tanto ele criticar, eu procurei a cirurgia plástica. Né? De tanto ele falar do meu corpo, das minhas estrias, da minha celulite, de tudo, do excesso, eu procurei. Então, assim, não foi algo que ela fez por ela. Porque quando a gente faz pela gente e o outro critica, tipo, problema é seu, eu fiz pra mim, fiz por mim. Mas quando você faz pelo outro, e esse mesmo outro, ele vai te criticar, ele vai continuar com as mesmas demandas você não fica, você não vai conseguir mais ninguém, tá vendo como você tá horrorosa, continua horrorosa. Então, assim, aí de fato é chocante, né? Isso aí que a senhora trouxe é mais comum do que a gente imagina, né? E o mais interessante é que essa foi um dos casos, né, que chegou até mim, mas aí foi uma coisa uma reflexão que eu fiz. Quantas e quantas mulheres não vivem assim? Exatamente. Né? Quantas e quantas mulheres não tá ali sofrendo calada? Quantas e quantas mulheres está ali querendo e muitas das vezes não tem nem condição? Essa ainda teve, mas e quantas e quantas outras não têm condições de poder dizer assim, poxa, eu queria mexer no meu corpo para eu poder satisfazer o meu marido? Não, são diversas. Então, assim, eu sempre digo para você, você mulher que quer mudar o seu corpo, que quer se sentir bem, se valorize, não mude por ninguém, mude por você. Você que tem que decidir. Até que tá me fazendo bem? Legal, vou manter. Não, não tá me fazendo bem. Então procure fazer algo por você. Ou a outra pessoa, o parceiro, o namorado, o marido, ele vem em outro último caso. Mas a gente tem que nos priorizar para depois a gente pensar em alguém. Exatamente. Se for mudar, que mude de marido. Pois não é. Concordo. Pois é, que a gente fique mais bonita, gente. Investir na gente, né? É o que a gente vai levar até pro caixão. E é interessante, porque voltando um pouquinho lá da minha história, né? Que vim de um bairro periférico, como eu falei logo no início, é interessante porque, assim, muitas mulheres, assim como eu, mesmo vindo de um bairro periférico, de ter trabalhado anos como empregada doméstica, de ter tido filho muito cedo, eu tive a oportunidade, né, de eu ter feito a minha cirurgia. Eu consegui estudar, eu consegui me formar, eu consegui fazer minha cirurgia. Então, assim, para mim foi maravilhoso, mudou a minha vida, foi um virar de chaves. Mas quantas e quantas mulheres vivem nesses lugares e que, infelizmente, não têm essa condição? Exatamente. Não tem, né? Sonha em fazer uma cirurgia plástica, mas não passa de um sonho. Não consegue, vive ali infeliz, sem poder botar um biquíni, sem poder ir à praia. Eu sempre falo assim, a gente tem que pensar fora da caixinha. A gente tem que pensar num contexto geral. Outra coisa importante é sobre a imposição da sociedade, né? O que a sociedade impõe? O que ela traz para a gente? Ela traz que a mulher ela tem que ter um corpo curvilíneo, ela tem que ter cintura fina, peitão, ela tem que ter bunda, né? E isso é ruim também, porque a partir do momento que você começa a focar e pensar na imposição da sociedade, se eu tiver assim, eu vou ser mais bem vista do que eu estando mais cheinha. Isso é ruim. É ruim por um lado, é bom por outro, mas assim é ruim, porque aí você vai começar a buscar algo que de repente essa perfeição não vai chegar nunca. Verdade. Dê 3 dicas simples pra gente cuidar do nosso corpo. Alimentação.
fundamental. Educação física. E se você tiver oportunidade, tratamento estético. Se você não tiver, só o fato de você estar fazendo atividade física e uma reeducação alimentar, eu não estou falando de dieta. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma reeducação. É você comer coisas saudáveis, é você comer coisas certas para o seu corpo. O que é legal? O que vale a pena comer? Vale a pena ficar me entupindo de gordura? Não. Então, o que é legal? Eu quero perder peso, mas eu quero perder peso com qualidade. Hoje a gente está vivendo um momento de o mundo dos magros, né? Hoje todo mundo quer tomar Mounjaro, todo mundo quer ser magro, todo mundo... Mas até que ponto isso vale a pena, né? Eu tô tomando Mounjaro, eu tô emagrecendo porque eu preciso, porque eu quero, porque a sociedade impõe, porque está na moda ser magro. Então, assim, são reflexões que vale a pena a gente fazer. Então, assim, quer manter um corpo legal, quer ter uma saúde bacana, educação física e reeducação alimentar. Ah, não, eu quero estar na moda. Então, eu tenho que tomar o Mounjaro mesmo, para ficar magro igual todo mundo, enfim. Mas é bom pensar direitinho, né? E ter objetivos. Eu acho que é isso. É objetivo. É você focar o que você quer, ter seu objetivo. Se eu quero perder 1 quilo, é 1 quilo. Se eu quero perder 5, é 5. E fazer as coisas pausadamente, que no final dá tudo certo. Agora, quais são as contas de usar Mounjaro, doutora? A senhora acha que é ruim? Eu não sou contra, eu sou contra o excesso. O excesso, né? Nada em excesso presta. Nada em excesso fica legal. Porque Dá tem que certo. tomar várias, né? Porque, na verdade, eu acho assim, quanto mais a pessoa toma, acho que a pessoa nunca está satisfeita. Não, porque é isso. A gente está vivendo um mundo hoje da magreza que a gente não está reconhecendo mais ninguém. As pessoas estão se perdendo. Então, eu não sou contra o uso do Mounjaro. Não. Se você não está legal com o seu corpo, com o seu peso, se você quer mudar, se você quer melhorar, se você quer emagrecer, massa, beleza. Tem que fazer o que você acha que é correto. Então, eu não sou contra o uso, eu sou contra o excesso. Então, por exemplo, faz parte da minha rotina isso. Mulheres que não estão acima do peso, mulheres lindas, maravilhosas, que não precisam, mas porque tá na moda, eu vou tomar e estão tomando, entendeu? Então, eu acho que é o excesso e o uso desnecessário que não é bacana. Doutora, para encerrar, qual é o conselho que a senhora daria para a mulher que quer começar, mas tem medo? Comece. Como eu comecei, não é fácil. Aliás, eu sempre digo assim, sabe, Bia? Não foi fácil pra ninguém. Minha mãe tinha esse dizer e tem até hoje. Ela fala assim, se não foi fácil pra ninguém, por que tem que ser pra você? Verdade. E não tem que ser fácil. A senhora tem uma história de vida igual a da minha mãe. A senhora contou assim, eu me lembrei muito dela. E não é fácil, mas comece. Se você não começar, você nunca vai saber se vai dar certo ou não. Uma coisa também eu tenho comigo, não você já tem. O não eu tenho todos os dias. Eu levanto, eu acordo, eu boto meus pés no chão através de um sim. Então, assim, não é fácil, nunca foi, não vai ser fácil, mas comece, estude, veja o que você se identifica. Acima de qualquer coisa, estude, busque uma profissão, porque se buscando uma profissão, a gente já não consegue ser bem visto, né? Infelizmente, bem valorizado. Imagine se você não tiver uma profissão. Mas se você estudar, se você focar, se você for atrás dos seus objetivos, eu tenho certeza que você vai conseguir. Muito obrigada, Luana, por participar. Eu que agradeço.